Ouvintes da Reflexão Diária, se você já tentou ler a Bíblia, não tem disciplina para ler, por cansaço ou não gostar de ler, vem aqui para a nossa leitura bíblica. Estamos juntos hoje com a presença especial do pastor Edson. E irmãos da leitura bíblica diária, sejam bem-vindos à nossa leitura. Nosso objetivo é ler e falar das coisas de Deus. Nossa oportunidade hoje para mim especialíssima de estar aqui com o pastor Edson Honório, comandante da programação Reflexão Diária, né? Reflexão do dia. Do dia, reflexão do dia. Bom dia, pastor Edson, que bom estar contigo. Bom dia. Me sinto muito feliz, honrado, estar aqui com o pastor Gideão. E, pelo que eu entendo, essa vai para a programação da leitura diária. E da reflexão do dia também. Pois é, exatamente. Então, vai se tornar também a nossa reflexão do dia. E como eu sempre faço, eu falo algo apenas depois da leitura da Bíblia. Vamos lá então para a leitura da Bíblia. Pastor Gideão vai ler a Bíblia e eu vou falar o que eu sempre falo depois que eu leio a Bíblia. Pois bem, meus irmãos, nós estamos aqui também com a presença do irmão Wilson. Vou mostrar para vocês, porque a nossa programação é informal. Você já sabe que a minha programação é um pouco mais informal. Olha só, companhia boa. Deus abençoe todos. Aqui na residência oficial do pastor Edson Honório. Que lugar mais agradável. Um mato aqui, um silêncio. No meio do mato. Bem reservado e muito gostoso aqui. E logo após a abertura, vamos lá. A leitura de hoje vai ser em Romanos capítulo 12. E esse texto foi sugerido pelo pastor Edson ou foi pelo irmão Wilson? Foi o irmão Wilson que sugeriu esse texto. É fora da nossa sequência que nós estamos lendo. Terminamos de ler o livro de Oséias, vamos ler agora, se Deus permitir, na nossa igreja, o livro de Joel, segundo livro dos profetas menores. É o segundo dos profetas menores, segundo de 12. E saímos um pouco da regra para ler Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Me permita ler mais alguns versos, pastor Edson? Pois não. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, e o que exercita a misericórdia, com alegria. Poderíamos ler todo o restante do capítulo e seria maravilhoso. Leitura maravilhosa. Vamos ver a frase do pastor Edson? Eu tomo nesta manhã a escritura que se encontra em Romanos, capítulo 12, do verso 1 até o 8. Para a nossa meditação nesta manhã.
Coisa boa. Eu tô repetindo, já tem uns cultos, pastor Edson, o texto de Romanos 12, primeiro verso, do culto racional. Desde que eu voltei do encontro, tenho citado isso no culto de quarta, no culto de domingo de manhã, no culto na escola, né, e no culto domingo à noite, citei o mesmo verso. O irmão Wilson é um dos que ouviu essa frase na igreja várias vezes. Mas agora a nossa conversa, que foi muito rica, a conversa ali na sua mesa, falamos do verso 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos falar disso? Amém. Eu acho uma coisa maravilhosa pensar no que nós temos. O mundo não fala, o mundo evita falar Deus e o diabo, mas nós não tememos isto. Nós sabemos que essas são as únicas forças, os únicos dois poderes, não é, que governam o mundo. Ou você está sendo governado por um ou por outro. Ou pelo outro. Então, nós queremos renovar o nosso entendimento, nós queremos prosseguir, né, em direção ao alvo. E a mensagem, a Bíblia em si, como as pessoas que me conhecem sabem que eu gostava muito de ler, porque eu gosto de aprender. Porém, todavia, chegou um tempo que ao me debruçar sobre a Bíblia e as mensagens, eu encontrei ali um tesouro tão rico, que os livros simplesmente foram ofuscados pela luz que é a palavra. Como Davi disse, gosto tanto do Salmo 105. Davi fala que a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. 119, verso 5. Isso, 119, sai no verso 105. E no verso 97, ele fala assim, como amo a tua palavra, como amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus ensinamentos, tem me tornado mais sábio do que todos os meus mestres. Tenho mais entendimento, né, do que os meus mestres, os meus professores. Então, qual é o livro que é capaz de fazer isso com uma pessoa? Nenhum. Algum não existe no mundo. Então, eu já citei várias vezes isso, que eu gostava de ler, porque o que um homem levou 80 anos para aprender, ele colocava em um livro, e o que ele aprendeu de bom, né, de útil, em 80 anos, eu aprendia em 8 horas. Tá bom, tá. Mas tudo isso é no nível humano. O único livro que foi escrito por Deus é a Bíblia. E aí, Deus nos enviou o mensageiro nesta era, William Branham, o 7º anjo, para a gente ver a Bíblia através desta lente que é a mensagem. A mensagem é a única lente no mundo que é capaz de fazer a gente ver o Pai no Filho. É a única lente no mundo que faz ver Atos 2:38 em Mateus, Mateus 28:19. Né? Então, é a lente que faz a gente ver São João 13, verso 12, o lava-pés, e faltar-me-ia tempo para falar sobre isso, aquilo e aquilo mais. Eu fiquei com dois ou três questionamentos aqui já dessa conversa inicial para fazer para o pastor Edson. Bom, vamos na provocação, né? O senhor falou agora, acabou de dizer sobre gostar de ler e encontrou na Bíblia tudo. Isso aqui se encaixaria, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O senhor diz assim,
o senhor está querendo dizer é que o seu entendimento foi renovado pela Escritura, pela palavra. Sim, A profundidade da Escritura sim. faz do gênio um mais gênio ainda, faz do inteligente um homem mais inteligente ainda. Porque na mensagem As Infalíveis Realidades do Deus Vivo, parágrafo 67, o profeta fala assim, que nós queremos receber essas coisas de Deus no nosso nível. Só que o profeta fala, mas Deus, ele não traz isso para o nosso nível. Ele diz, nós temos que nos elevar ao nível dele. Então, como que eu posso fazer isso? O profeta, ele nos ensina nas 7 eras, na página 30, a questão de entrar no Espírito. Né? Você entrar no Espírito. Tem visto você como as pessoas do mundo entram no espírito das coisas do mundo? Exatamente. Eles não são como flores de parede, mas eles passam a fazer parte daquilo. É isso que você está citando. Exatamente, exatamente. E assim, existem coisas que só determinadas pessoas conseguem ver e ouvir por causa da sua vocação pessoal. E existem coisas que, apesar de você ter aquela vocação pessoal, ainda assim você tem que estar naquela sintonia correta para você conseguir ver. Por exemplo, coisas que só determinadas pessoas conseguem ver e ouvir, ninguém mais. Vamos pegar o exemplo, uma mãe, que ela tem um bebê recém-nascido. Então, ela está aqui conversando com amigos e o bebê dela está lá dormindo. De repente, o bebê acordou e chorou, ninguém escutou. Ela fala, meu filho acordou. Fala, como é que você sabe que acordou? Ele chorou. Não chorou não. Chorou sim, ninguém ouviu. Perfeitamente. Mas aquela mãe ouviu, por causa da vocação dela. Não é? Então isso é o que nós somos, nós, os eleitos. Nós temos uma capacidade, uma habilidade de ver o que ninguém mais consegue ver. Não é? E a segunda coisa é você que tem essa vocação. Se você entrar no Espírito, você vai conseguir ver, não é sair cavando, procurando coisa, não é isso. É você, antes de ler a Bíblia, ler a mensagem, entender da nossa limitação humana e falar, Deus, abra os meus olhos para que eu possa conseguir ver a vida que está escondida por detrás da letra. É chegar em um culto e não é assim, a gente chegou a sentar lá e não, tudo que eu tinha que fazer era isso daí, ó Deus. Você falou para eu vir para o culto, eu estou aqui, agora me abençoa. Não é isso. É adorar a Deus. Como a gente estava conversando, os hinos têm 2 grandes funções. Isso, quando fala a respeito da música na igreja, o que o senhor teve essa percepção? A música, ela tem 2 grandes funções indispensáveis e que, se a gente não tiver consciência disso e não fizer o uso correto, a gente tem um prejuízo enorme. É como você ingerir várias proteínas e o seu organismo não aproveitar, não se nutrir delas. Então, a música, primeira coisa, a música ela serve para nos colocar no espírito do culto. Ela nos tira da agitação do mundo e se a gente canta, adora a Deus como se deve, da maneira correta, ela nos coloca em um estado de espírito para a gente conseguir ver aquilo que está escondido por detrás da letra, por detrás das palavras do pregador ou da leitura da Bíblia e da mensagem. Esse é o ponto número 1. E segundo, é adorar a Deus de uma tal maneira, com o coração, de coração mesmo, de modo que Deus fique satisfeito com aquilo. Porque o profeta diz que quando Deus é adorado dessa maneira, Deus fica tão satisfeito que quando o pregador ele entra
para pregar, é certo que Deus abençoará. É certo que Deus abençoará o seu povo. Exatamente. Então, a gente pode ver que quando aqueles 3 reis, o rei de Israel, o rei de Edom e o rei de Judá, estavam indo para aquela guerra, eles se perderam ali no deserto e estavam morrendo de sede, e alguém falou, olha, Eliseu, ele mora ali, o homem que derramava água nas mãos de Elias, vamos lá pedir ajuda. E ali Eliseu falou para Acabe, né? Por que você não vai? Por que você não vai buscar os deuses da sua mulher? Olha, eu nem sairia aqui para ver sua cara se não fosse por causa de Josafá, a quem eu honro. Mas falou assim, olha, me traga um tangedor, um músico, né? Fica tangedor, eu falo, o que é tangedor? Por certo não é um que vai sair tangendo o gado, né? É um músico. Quando o músico chegou, ele chegou e tocou, o Espírito de Deus o Espírito de Deus desceu. É o poder que a música tem. A música, ela atrai a presença de Deus. Tanto é que é a única coisa que nunca vai terminar. A pregação vai terminar, a oração vai terminar, mas a música vai nos acompanhar pela eternidade. Isso possa incentivar a gente a chegar na igreja e valorizar o cântico congregacional. Nem estamos falando do cântico especial, mas o cântico congregacional, para atingir essas duas coisas. Para que Deus se agrade, segundo lugar, para que Deus se agrade de nós e para que a nossa presença possa chegar. Em rápidas palavras seria assim, primeira e segunda função. Tornar o ambiente agradável a Deus, né? E também para abrir o nosso entendimento espiritual para conseguir enxergar a vida por detrás da letra. Por detrás da letra. Até na conversa que estávamos tendo agora há pouco, eu cheguei a citar quando o irmão Brana disse da guerra. Quando os soldados vão para a guerra, eles cantam música, tocam música e cantam, que é para lhes dar coragem. Também teria uma função muito importante aí, porque se você não canta, sua própria alma não estará preparada para ouvir. Não estará preparada para ser advertida ou encorajada, porque inicialmente nosso coração estava tão agitado, nossa mente estava tão agitada, e aí a gente perde a conexão com Deus, que é tão, tão importante. Mas eu vou fazer mais uma pergunta agora para o pastor Edson Honório. Me ajuda aqui. Eu tenho falado, mas eu queria ver o pensamento do senhor sobre culto racional. A grosso modo, sem parar para ler detidamente sobre esse texto, o que viria primeiro na boca do senhor quando a gente lê: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que isso significa? Prega 5 minutos sobre isso aí. Seu corpo seja como um culto santo, vivo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Dificultou? Pastor Gideão, ele gosta de botar a gente em dificuldade, né? Mas eu acho uma coisa assim, muito maravilhosa, a palavra de Deus, muito instrutiva, se a gente simplesmente se dispuser, né, para ouvir. Então, Deus, ele nos deu dons, Ele nos deu talentos, vocações, Ele nos deu um corpo, não é? Gosto tanto do irmão Brana falando, se seus pés são convertidos, eles não dançam mais, se sua boca é convertida, ela não mente mais, se sua mão é convertida, ela não rouba mais. Tudo é um sacrifício vivo, agradável a Deus, e a nossa vida se torna um culto racional. Será que aqui não teria a ver com deixar um pouco a razão, a emoção, não razão, a emoção,
que hoje o mundo denominacional valoriza tanto a emoção, sentir a presença de Deus, e cantam e louvam a Deus, ou assim, né? E louvam a Deus, e saímos emocionados, mas não convertidos. Saímos assim, eu estou falando de maneira ampla, né? As pessoas saem do culto emocionadas, compungidas, sentiam um tremor, mas não é um culto racional, não foi um culto que saiu da alma. Não seria nesse sentido também? Sim. Irmão Brano, eu acho interessante que o profeta, ele fala de quando Billy Graham, ele censurou os pastores, os pregadores, né? Ele falou, eu venho hoje aqui, eu ganho 30 mil. 30 mil almas. Eu volto um ano depois, não tem 30, né? Mas o irmão Brano falou assim, se eu pudesse falar, né, com Billy Graham e falar de Paulo, a experiência. Paulo chegava aqui e deixava 2, 3. Quando ele voltava, daqueles 2 ou 3 já tinha 30. É que Paulo, ele trabalhava aquela pessoa não no nível mental, superficial, emocional apenas, né? Mais racional seria então. Sim, ele chegava no âmago mesmo do ser, de quem a pessoa é. Porque assim, pastor Gideão, todos nós temos emoções, né? Todos nós temos emoções. Mas eu acho uma coisa interessante que o mundo usa a meditação, mas nós cristãos, não temos nada contra a meditação, mas eu acho que nós cristãos temos algo tão maravilhoso que é a oração. O hábito da oração, ela nos leva a um estado assim, de que você está ali, então de repente você percebe, bem, eu estou aqui, eu percebo a tentação vindo, a forma como o diabo está me rodeando para me tentar e me levar à queda. Este racional do cristão que eu vejo vai além do racional, como você está dizendo. É uma percepção espiritual, um discernimento que ninguém mais tem. Esse discernimento espiritual que o cristão tem, nesse culto racional divino, porque nós temos a mente não mais do homem, nós temos a mente de Cristo. Isso nos leva àquilo que o irmão Brana falou. Vencer é reconhecer o inimigo em cada uma de suas armadilhas, né? Então, eu vejo que o cristão, ele tem um verdadeiro culto racional, com realmente uma entrega do seu corpo de servidão, não mais ao diabo, mas a Deus, porque ele está percebendo a armadilha do diabo, a música querendo entrar ali e, sabe? Emocionar a gente. Emocional, e uma coisa muito racional. Porque outra coisa assim, o irmão Brana, ele fala do evangelho intelectual. Uma coisa é óbvia, tem uma coisa que é óbvia, todo mundo vê, mas tem uma outra coisa que é mais sutil, que eu percebo que muitas pessoas não entendem. Eles acham que um evangelho intelectual é só do doutor, mas tá cheio... Pode ser que não seja. Está cheio de pessoas que têm um evangelho intelectual que é semi-analfabeto, que é um evangelho só na mente, só na cabeça. E aquilo não desceu para a alma. alma. Não desceu. Ele não tem a mente de Cristo. Então ele fica ali com aquela letra mental, querendo traçar a coisa a seu modo, quando o Espírito Santo nos leva a entender que não é bem por aí. Se eu puder repetir ou ratificar para os irmãos, seria ignorar o sentimento emocional e crer mais profundamente na palavra. É como se eu estivesse dizendo, irmãos, ignora a emoção e vê no que você tem de real, concreto. Porque assim, a letra é muito importante, a letra é espetacular, é maravilhosa, é indispensável a letra. Mas não é o principal.
A letra, ela apenas é uma placa que indica para algo, não é? Então, bem está escrito, bem documentado está que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, assim, irmão Brana andando com um homem que falava 9 idiomas, e ele colocando as suas posições bíblicas ali, o irmão Brana ficava sempre num sentido contrário. Aquele homem virou para o irmão Brana e disse: você simplesmente não conhece a sua Bíblia. O irmão Brana disse: é verdade, mas eu conheço muito bem o autor. É, coisa boa, maravilha. Dr. William Booth Cliburn, que acabou escrevendo... Ó quanto eu amo. Ó quanto eu amo. E engraçado que depois ele defendeu, depois de muito tempo, ele passou a defender o irmão Brana, entrou num debate por causa dele, né? E falou: e se vocês voltarem aqui e mexerem com esse baixinho de novo, vocês terão comigo. E acabou, depois de muito aprender. Que bom que a companhia do irmão Brana mudou a vida dele, né? Pastor Edson Honório, o nosso tempo está muito bom, mas deixa eu só comentar uma última coisa do texto que o senhor sugeriu, que o irmão Wilson sugeriu, né? O último que eu quero ler aqui, ó, está no verso de número 3. Falamos do verso 1, do verso 2. Eu gosto muito da história e da geografia, né? Mas agora eu quero falar o verso 3, lendo aqui na sequência. Não pense de si mesmo além do que convém. O senhor pregaria meia hora aqui. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos terminar com isso aqui? Amém. O que o senhor acha? Vamos. Fale. Então agora vamos ouvir o pastor Gideão? O curioso é que o irmão Brana, eu não preciso falar, porque o irmão Brana já falou. Ele disse assim que a fé ela é uma substância que ele repartiu. Imagina aí um prato de queijo ou de doce do qual você repartiu e dá um pedaço. Um pedaço para mim, que eu quero uma parte dessa fé. E o pastor Edson Honório pede uma parte para ele também. Deus repartiu a cada um de nós. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não é? O que o senhor fez para crer do jeito que o senhor crê? Pois é. Você sabe o que eu acho maravilhoso, pastor Gideão? Que eu tenho os irmãos aqui, ouvem a minha reflexão, eu ouço a sua reflexão do dia, depois eu ouço o pastor Gideão, a leitura bíblica, né? Depois eu ouço o programa de rádio e tal. E eu acho muito bom que as pessoas te ouçam, acho muito bom que ouçam um programa de rádio. E existem algumas ferramentas muito boas de Jesus. A internet tem tanta coisa ruim, mas aí quando tem uma coisa boa... Aliás, a irmã Miriam, minha esposa, um dia falou isso para mim. Tem tanta coisa ruim na internet, eu estava querendo parar como tenho vontade de parar a leitura. É 2. Tenho mesmo vontade de parar, mas um dia ela falou assim, irmão Wilson, tem tanta coisa ruim na internet, não pode ter uma coisa boa já para, pelo menos, contrabalancear, né? E isso é muito bom mesmo, porque o que nós temos em mãos é a mensagem e a Bíblia. Vocês estão vendo uma oportunidade aqui para mim única, estar aqui com o pastor Edson Honório nessa oportunidade aqui é um privilégio, uma satisfação, estar com os irmãos que assistem a reflexão do dia. E minha palavra, Deus repartiu coisas boas para todos nós. Romanos 12, verso 3. Não só a fé, mas ele repartiu revelação. Agora falamos a respeito da renovação do conhecimento, falamos agora do culto racional. Quanta coisa para abençoar nosso dia, nosso coração. Aliás, eu tenho uma frase que eu repito ela mesma. Só de ler a Bíblia, só de ler a mensagem, nós já estamos sendo abençoados. Né? Verdade. Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe a cada um com sua família, o seu dia, o seu lar. Pastor Edson. Me sinto feliz de estar aqui, a visita do pastor Gideão. Estivemos ontem em Santana, hoje, agora à noite, nós vamos estar aqui no Periperi,
obviamente, quando vocês estiverem assistindo, isso Já já passou? é passado, né? Já é passado. E a gente tem uma coisa que a gente vai compartilhar junto. É uma eternidade. Vai ser. Amém. Hoje eu estava conversando com o pastor Fidércio, pessoa maravilhosa. E eu falando da felicidade que tem onde que a gente vai viver junto, né? Todos nós estaremos lá. Amém. Deus abençoe a todos. Deus Até. abençoe. Com Deus.